estava todo velhinho, eu não estava saindo, e eu mandei lá colocar a armação nova, e eu pensei que eu ia estrear, chegou agora, fim de tarde, e vocês não vão ver meu óculos novo. Não Mas vamos vamos lá, ver só semana que vem. Vai ter outra oportunidade. Sim. Brincadeiras à parte, vamos lá que eu quero comentar. De maneira geral, vocês acharam a prova fácil ou difícil? Eu achei dentro do conteúdo, né? Tava tudo dentro do conteúdo. Acho que foi difícil não, Leon. Não achei, não. Bom, não sei a opinião do pessoal não, aí. Não, estava dentro do que você deu, né? Dos textos. Então, acho que para mim foi legal. Tá, beleza, ótimo. Quem mais, pessoal? Quem quer emitir a sua opinião sobre a prova? Pode fazer crítica, gente. Aí com a crítica a gente cresce. Para mim foi regular. Marisa. Marisa, para você foi regular? Isso. Mas eu gostei da prova. O que estava mais... Ah, sim. Bom, 27 cabeça, né? É a primeira vez que eu aplico prova, tá, pessoal? Dentro desse modelo do Google. Tá sendo muita coisa para a gente a primeira vez. Mas a gente vai adaptando, né? Para ir melhorando. O que eu puder melhorar para as próximas provas, eu quero tentar colocar a questão aberta. Tá? Para a gente poder... Eu acho que dá uma ideia, ainda mais nós da psicologia, a gente tem que tentar cada vez essa questão de aprender a dissertar a resposta. Mas nesse primeiro momento não deu. Vamos passar a fazer aqui alguns comentários sobre a prova? Vamos lá então, pessoal. Espera aí, não sei por que tirou o que eu estava compartilhando. Espera aí, deixa eu pegar de novo. Eu não autorizei tirar. Ô, Léo, Cristiane, tudo bem? Boa noite. Conseguiu agora, Tati? Vamos aqui firme e forte. Você perguntou da prova. Fizemos uma prova aberta, que foi a do Marcos. E ele tinha dado alguns textos, né, sobre Freud, sobre pessoas que falaram também de algumas funções junto com Freud, a Maria Cristina Kupler. E aí foi uma prova assim, difícil de responder, mas assim, demorou mais tempo para mim. Depois acabou que eu nem vou precisar mais cursar a matéria dele, porque eu já tinha feito em outra faculdade. Mas foi uma prova muito boa, foi uma prova aberta, foi uma prova difícil de responder, mas eu me senti super bem de saber que estava respondendo certo, entendeu? Então, foi bem legal a iniciativa dele, que ele, de cara, ele já deu uma prova aberta para a gente, com 4 textos, 4 questões grandes para poder responder, e aí eu acredito ter me saído muito bem, como outros alunos também, eu acredito, mas foi uma prova aberta, foi bem diferente da sua. Sim, é o que eu estou falando. Como eu estou aprendendo ainda, eu espero da próxima vez ter algumas questões para vocês abertas na próxima prova. Eu gosto muito de questão aberta. Vamos lá, vamos comentar a prova de vocês? Né? Lembre que eu falei o seguinte, eu coloquei pedi para vocês montar questões, né? Essa estratégia, gente, de pedir para montar questão é algo muito didático, porque nós que somos professores, a gente sabe que vocês trocam informação entre vocês. Desta forma, vocês iriam acabando trocando questões entre vocês, iriam explicando um para o outro, né, como que chegou a essa questão e tudo mais. E eu coloquei questões minhas, né, de elaborações minhas para vocês. Então, o objetivo agora, né, a faculdade pede para a gente revisar a prova com vocês,
né, tirando as dúvidas de vocês. Bom, observe as duas afirmativas abaixo. A primeira afirmativa é: a teoria de Jung apresenta notáveis considerações acerca das interações entre cultura, mitologia, religião, psicologia e psicoterapia, introduzindo conceitos relativamente correntes, como consciente coletivo e arquétipo. Na verdade, Jung é dos autores mais citados pelos terapeutas alternativos. 2. Afirmativa 2. Numerosos estudos sobre psicoterapia têm abordado o tema da importância do contexto cultural no processo psicoterapêutico, especialmente sobre a eficiência, comparações transculturais que relativizam a validade dos métodos atuais de psicoterapia. Bom, analisando as duas afirmativas, podemos concluir que, aí eu já deixei tudo marcado para vocês, essa videoaula, eita, esse programinha tá doido. Essa videoaula vai estar disponível também, gente, se você, porque depois eu vou enviar a prova para vocês via e-mail. Tem um recurso que os professores comentaram comigo, para que vocês possam ter a prova de vocês, o espelho da prova de vocês, e vocês comparar com o vídeo que eu estou gravando agora do resultado, tá ok? Então, a resposta já está aí. Jung trouxe e beneficiou tanto a psicologia analítica quanto as terapias alternativas com seu vasto estudo de compreensão do homem através da cultura, arquétipo e inconsciente coletivo. Bom, alguém ficou com dúvida nessa questão? Eu já estou mostrando qual que é a resposta correta. Quem tem dúvida em outra das afirmações aí, pessoal? Professor, no caso, a resposta certa é a letra C, né? Uhum. Eu estou querendo saber se alguém marcou uma diferente, se alguém acha que é uma resposta diferente, para eu poder explicar para vocês. O meu papel aqui agora, né, como institucionalmente a faculdade pede, para a gente tirar dúvida e corrigir as provas com vocês. Gabriel, tem 27%, você jogou o dia inteiro. Ô, Léo, Oi. tá mostrando a prova pelo slide, no caso? Sim. É porque no meu não tá aparecendo, não. Matheus, o seu não tá aparecendo, Matheus? Isso. O meu tá falando assim que não é possível exibir o conteúdo. Aí eu acho que agora é o seu sistema, Matheus. Ah, beleza. Porque confere aí, tenta sair e entrar novamente para ver se dá. Tem mais alguém que não está aparecendo, pessoal? Beleza, então eu vou tentar sair aqui. Tá. Tem mais alguém que não está aparecendo? Eu acho que agora só está aparecendo aquela tela preta, né? Com o seu nome, Leonardo Isso. Sandro Pinheiro. Agora não sei por quê. Deixa eu pegar de novo. Vamos lá. Dois. Não é nenhuma dúvida na 1. O que é a ética? O que é moral? No encaminhamento dessas questões... Espera aí. Maria Eduarda, Naene... Eu acho que é o Matheus. No encaminhamento dessas questões,
Precisamos voltar ao sentido originário da ética e da moralidade. Todas as morais, por mais diversas, nascem de um transfundo comum, que é a ética. A ética somente existe no singular, pois pertence à natureza humana, presente em cada pessoa, enquanto a moral está no plural, porque são distintas formas de expressão cultural da ética. Essa é uma fala aí do Leonardo Boff. O Leonardo Boff, ele era padre, depois, né, como teólogo, formação teóloga, e depois começou a atuar como filósofo. O que o Leonardo Boff, gente, quer dizer como só existe uma ética e existe várias moral? O que ele está falando aí? Camila, quer ler, quer ouvir, na verdade, o áudio do explicação da atividade, aqui pelo WhatsApp, ela consegue fazer, tá? E aí, na hora da apresentação, ela pode mandar um áudio. Eu imagino que a moral é subjetiva, né? Que cada um tem um ponto de vista diferente, uma moral diferente. Aí a ética, no caso, se for uma ética profissional, só existe uma. É que nem o psicólogo. Ele não pode mostrar as anotações dos pacientes que ele atende, certo? Aí eu imagino que deve ser mais ou menos isso que ele quer dizer. Léo. Oi. Boa noite. Gomes aqui. Sim. Coloca o Boa pessoal noite. aí que está com o microfone atrapalhando a aula, coloca no mudo com eles aí, que querendo ou não atrapalha, a gente tira um pouco a atenção, entendeu? Por favor. Tá ok. Tá. Quem quer falar por que o Leonardo Boff fala que existe várias... a ética é uma e a moral está no plural? O Matheus já falou. Gente, vocês estão tão calados hoje. O que está acontecendo hoje com vocês? Ei. Oi, estão me ouvindo? Oi. Estou ouvindo. Michel falando. Olha Fala, só. Michel. Eu acredito que, primeiramente, desculpa pelo horário, porque a internet aqui tá uma tristeza. Se cair também, não garante. Ô, Michel. Ah, o Michel caiu, pessoal. Bom, eu estou parado. Eu vou dar continuidade se o Michel chegar e quiser comentar, eu dou espaço para ele comentar. Lembra que eu falei dentro de sala, pessoal, que a ética ela é universal. A ética é universal. Se a ética é universal, ou seja, é uma ética só, a busca pelo ethos, né, pela palavra cuidado, porque ethos significa também cuidado. A busca pelo ethos, pelo cuidado, é uma busca comum em todos os grupos sociais. E é por isso que existe... Oi? A ética, ela não é regra.
E isso, a ética não é uma regra, ela é um princípio. E como princípio, né? Lembra o que eu falei, né? O exemplo do respeito. O respeito é um princípio. Então, em todos os grupos sociais, você vai ter a palavra respeito. Agora, a forma como cada grupo encara esse respeito tem a ver com a linguagem cultural, né? Com a percepção desse grupo do que vem a ser respeito. Por isso que existe várias culturas, várias morais, mas a ética é universal. A resposta correta é a segunda afirmação aí, olha, a esfera da ética é o campo da investigação moral, a área da filosofia que fundamenta as questões dos valores. Então, a ética, ela analisa um comportamento, ela não dita regras, muito bem falado pela Samara. Se ela não dita regras, e isso é um comportamento muito nosso do psicólogo, dentro da terapia, a gente não está ali para emitir senso de valor da minha cultura, que eu tenho todo o direito a ter a minha cultura. Mas eu não falo a minha opinião. Eu sigo e eu aprendo a dar dentro da terapia, em algum momento, uma orientação. Né? A gente tem vários livros de abordagem sobre orientação psicológica, como trabalhar a orientação. E um dos pressupostos da orientação, trazendo isso para a nossa prática profissional, é que eu não trago o meu juízo de valor. E sim, eu compreendo o mundo do outro, para quando ele toma uma decisão, ele não vá pela opinião do psicólogo, e sim daquilo que é de baliza dentro do próprio mundo dele. Até mesmo porque, em determinado momento depois, se ele se arrepende, ele compreende que foi uma tomada de decisão que foi dele. Não foi uma coisa que o psicólogo falou para ele fazer. A ética analisa a moral. Agora, a moral não analisa a ética. A moral, ela determina normas, valores ela e tudo tá mais. debaixo de um princípio ético, né? Isso. A moral está debaixo de um princípio ético. Continuando aí. A moral alguém quer falar? Me ouviram aí agora? A moral Estou ouvindo. Michel, é você que é o teu Passos aí, @gmail? Isso, eu mesmo. É porque não apareceu meu nome, eu vou tentar mudar isso. A moral é prescritiva. Está aparecendo o nome, né? Ok. Corretamente. A moral é prescritiva, ou seja, ela normatiza. Tá certo? A ética, ela não é prescritiva. Pelo contrário, ela é reflexiva. Ela analisa, procura compreender. Bom, essa é uma questão que foi enviada para vocês. Oi. É só uma colocação, não sei se cabe, quando eu vou exemplificar a ética com meus alunos, eu sempre cito aquele exemplo daquele pessoal japonês que teve aquele jogo de futebol lá no Japão e tal, na Copa do Mundo, e eles foram assistir os jogos e no final do jogo saiu recolhendo o lixo. Quer dizer, isso são valores éticos. Não existia nenhuma norma que determinasse que eles tratassem o lixo. Mas a ética deles, a cultura do povo japonês, fez com que eles fizessem isso. Isso, para mim, é a diferença entre moral e ética. Corretamente. E isso aí, né? Eles aprenderam como o catar o lixo possivelmente está ligado ao ethos, ao cuidado, né? Que é uma relação de cuidado com o outro que está próximo. Tem a relação também com respeito ao espaço, que é um espaço coletivo. Quando a gente vai analisando o porquê do comportamento, a gente vai compreendendo melhor se o indivíduo faz aquilo pela prescrição ou se ela faz isso por compreender realmente a necessidade.
e não como uma norma em si. Obrigado, Michel. 3. Marque a alternativa que melhor define a psicologia positiva. Essa foi feita por vocês. Tá certo? Né? Bom, a resposta, eu já estou colocando as respostas para vocês, é a tentativa de levar as psicologias contemporâneas a adotar uma visão mais aberta, apreciativa das emoções, das capacidades humanas. Alguém ficou com alguma dúvida sobre essa, pessoal? Como eu já estou dando a resposta, eu já estou perguntando onde ficaria a dúvida que você não soube responder isso na prova. Não, tá tranquilo para mim. Tá, ok. Eu estou caminhando como vento, vocês vão mostrando. Essa também foi uma questão desenvolvida por vocês. A cultura nassirema caracteriza-se por uma economia de mercado altamente desenvolvida que evolui em um rico habitat. Bom, apesar de dedicar muito tempo às atividades econômicas, uma parte dos fundos desse trabalho é uma considerável porção do dia que são dispensados em atividades rituais. O foco dessas atividades é o corpo humano, cuja aparência e saúde surgem com o interesse dominante do ethos desse povo. Os nassirema têm um horror quase que patológico, ao mesmo tempo fascinação pela cavidade bucal, cujo estado acredita ter uma influência em todas as relações sociais. Acreditam que se não fosse pelos rituais bucais, seus dentes cairiam, seus amigos o abandonariam, seus namorados o rejeitariam. Espero que, quando for realizado o estudo completo do nassirema, haja um inquérito sobre a estrutura da personalidade dessas pessoas. Basta observar o fulgor nos olhos do sacerdote da boca quando ele enfia um furador do nervo exposto, para se suspeitar que esse rito envolve uma certa dose de sadismo. Se isto puder ser provado, teremos um modelo muito interessante, pois a maioria da população demonstra tendências masoquistas muito definidas. Com essa ironia, o autor faz um ensaio no olhar de olhar nossa própria cultura. A resposta é a letra D. Por que a letra D, pessoal? A partir dos preconceitos pessoais. Essa parte do texto, foi o nosso primeiro texto dentro de sala, existe uma ironia, né, dentro disso. O rico, né, muito tempo as atividades econômicas, dispensadas atividades bucais, né? Os nassirema têm horror quase patológico e tem fascinação pela cavidade bucal. Ele enche essa parte do texto como ironia. Só que, quando a gente vai compreendendo essa análise, é uma análise que nós faríamos normalmente ao olhar para outro grupo social, que não fosse o nosso, como nós descreveríamos a situação do comportamento, achando que nós não fazemos isso. Quando nós fazemos isso, nós fazemos a partir do olhar da nossa cultura, comparando com a cultura do outro. Por isso foi lançada essa ironia. Bom, alguém acha diferente, marcou diferente? Ficou com dúvida nessa parte da prova? Eu marquei diferente, Léo. Eu entendia que realmente tinha preconceitos, mas também a letra B, ele estava analisando de fora para dentro, né? Na verdade, ele faz parte. Aí eu fiquei entre a B e essa última aí, preconceito, e marquei a letra B, de fora para dentro dela. Léo. Oi. Meu pensamento foi no sentido do seguinte: com essa ironia, o autor faz um ensaio de olhar nossa própria cultura de fora dela. Eu considerei que essa é a correta, que a letra B era a correta, porque é o seguinte: ele faz uma ironia
ele nos obriga a imaginar um outro povo que para a gente é completamente estranho, é uma tribo. Então, para mim, esse ensaio é um jeito de eu olhar para a minha própria cultura como se eu não pertencesse a ela. E até posso considerar a questão de partir de preconceitos pessoais, mas aí me faz enxergar que mesmo olhando a minha cultura, sem saber que é ela, ou seja, de fora dela, eu vou usar dos meus preconceitos em cima dessa cultura, que é o que acontece logo quando a gente começa a leitura do texto. Então, para mim, também eu marquei a letra B, eu considerei essa correta, olhar a cultura de fora dela. Michel, você e a Tatiana, o pensamento de vocês não estão errados, não estão equivocados. Eu aceitei colocar essa questão na prova, que para mim também, assim, estou sendo bem sincero, quando eu penso em colocar a questão em que vocês elaboraram, é porque eu penso que vocês trocaram entre vocês, e até, de certo modo, também já tem até a resposta, né? Que o grupo possa ter dado e ter debatido. Que o objetivo não é dar a resposta, é debater resposta, né, entre vocês, no grupo de vocês e tudo mais. Mas aí é muito interessante essa parte, porque a resposta de vocês não está errada. Mas eu concordei com a autoria dessa questão, porque a D é mais completa. Quando fala a partir dos preconceitos pessoais, significa que não faz parte, ou seja, da visão do grupo do qual ele analisa, ou seja, é de fora dela e baseada nos seus próprios valores. Por isso que ele joga a ironia. Como que ele vai jogar uma ironia se ele não tem uma referência? Então, uma referência seria os seus próprios valores. Como é que eu falo que o outro tem sadismo? Como é que eu acredito que o outro tem sadismo se eu considerar para mim o que é o sadismo? Compreende? É um olhar de fora dela? Sim. Mas é um olhar de fora a partir dos seus pressupostos. Então, a resposta D, ela é mais completa do que a B. Compreende? Eu compreendi sua explicação, eu entendi o que você quis dizer. Mas, para mim, foi mais o que o autor quis fazer, e é meu entendimento, para mim, o que o autor quis fazer era justamente nos mostrar o olho de qualquer pessoa fora de uma cultura. Então, por isso, eu marquei de fora dela. Eu acredito quando eu falo assim, tentar me expressar, hoje eu estou ruim de pensamento, ruim de concatenar as coisas na minha mente. Mas, assim, com essa ironia, o autor faz um ensaio de olhar nossa própria cultura. Quer dizer, é a única maneira que a gente tem de olhar a nossa própria cultura estando de fora dela. Entende? Eu sei que no texto está tratando de visões preconceituosas e tudo mais, mas não é só, no meu entendimento, não é só a questão do preconceito. A questão mais prevalecente aí, o que vai ficar mais forte para mim, é a questão de eu estar fora da cultura, analisando essa cultura. E a surpresa é eu chegar no final e perceber que, mesmo estando, quer dizer, ele faz meio que um jogo. Então, ele me coloca fora dessa cultura para me fazer perceber que até a minha própria cultura, analisada de fora, pode ter uma visão diferenciada, pode causar estranheza. Bom, foi isso que eu entendi. Não sei se eu me fiz entender agora. Eu tô muito... Hoje o cérebro está trabalhando meio na marcha lenta. É igual a internet. Eu entendi sim, querido. Seu pensamento não está errado, não. Eu volto a falar para ti. A sua resposta está corretíssima. Só que a letra D está mais completa. Já pegou aquelas respostas de concurso que tem respostas certas, só que uma mais completa? É porque ele faz uma comparação quando ele fez a ironia. Então, além de falar de fora dela, ele faz essa comparação. Tá ok? Mas eu entendi, seu argumento é bom. É só a questão que a resposta está maior mesmo, está mais completa. Peraí, o site está correto. Foi até difícil marcar a letra, escolher uma letra, mas eu acreditei que quando ele leu todo esse texto aí dos Naciremas, ele não fazia parte disso, por isso que ele colocou de fora dela.
Sim, Tati. Isso aí mesmo, ele estava analisando de fora dela, né? Ele estava analisando a partir dos seus próprios preconceitos, ou seja, de fora da cultura que ele estava avaliando, fazendo a ironia. Agora, vamos lá então, pessoal. Tirando essa dúvida aí para vocês sobre os nasceremos, a gente vai agora sobre representação social. Representação social tem tudo a ver também com preconceito, né, estereotipação e tudo mais. Então tá, vamos lá. Segundo o psicólogo social e sociólogo francês Moscovici, a representação social é uma produção coletiva, ou seja, não é a opinião de uma pessoa, que tem como suas dimensões a atitude e a orientação geral em relação do objeto de representação. O historiador inglês Eric Hobsbawm, que ele é fantástico, por sua vez afirma: o racismo, uma lente conveniente e legitimação da dominação do branco sobre os indivíduos de cor e ricos sobre pobres é o mecanismo através do qual a sociedade fundamenta desigual, mas baseada em uma ideologia totalmente igualitária, regionaliza suas desigualdades. Para isso, a ciência, o trunfo do liberalismo, veio para provar que os homens não são iguais. Nesse contexto, o preconceito racial e a violência que o acompanha é a letra C. São predominante manifestação da lógica que rege as relações sociais em sociedades profundamente desiguais e hierarquizadas. Bom, essa daí foi dada, né? Porque nós discutimos ela dentro de escala demais com vocês. Estava no simulado, um monte de coisa, né? Alguém ficou com dúvida ainda nessa, gente? Eu achei a bem suave. Oi? Eu achei ela suave, não tem problema não. Ela não é uma questão tão fácil de ser resolvida, Michel. Mas, assim, eu lembro que nós debatemos muito ela, né? Enquanto nós fizemos explicando para vocês, né, o que o Hobsbawm quis dizer quanto à questão da legitimação do domínio, né, as formas que a sociedade encontra, né, para criar uma coerência de lógica das relações desiguais, né, dentro da sociedade. Essa praticamente quase que todos, se não me engano, foi 100% acertaram ela, se eu não estou enganado. Bom, continuando, né, o Moscovici considera as seguintes afirmações. A teoria das representações sociais estuda o conhecimento do senso comum consensual com o propósito de descrever, explicar e interpretar os fenômenos sociais que ocorrem no cotidiano, a objetivação como processo formador das representações sociais, possibilita a criação de uma imagem como representação de uma ou mais ideias, ancorar e classificar um fenômeno desconhecido a fim de dar um fenômeno e torná-lo mais familiar. E a teoria tem sido utilizada nas pesquisas interessadas em compreender como se dá a construção do conhecimento científico, ou seja, reificado. Bom, está correto que se afirma apenas em, então está correto na afirmação 1, a afirmação 2 e a afirmação 3. Ok. Alguém tem dúvida? Por que a 4 está errada, pessoal? Quem sabe me dizer por que a 4 está errada? Tá faltando um pedaço dela, professor, mas aqui agora na mão eu não tenho texto para poder te falar, não. Deixa eu procurar aqui, eu posso...
Não, Tati, Ah, tá. Tem a opção E também. Opção E é afirmação 3 e 4. Isso mesmo. Mas a afirmação correta é a 1, 2 e 3. Eu gostaria de saber para vocês o seguinte: quem sabe me falar por que as 4 está errada? Valendo um bombom, pessoal. Vai, Michel, você vai lá. Professor, a própria questão, se a questão 1 está correta, a 4 poderia estar, né? Olha só, se a afirmação 1, a teoria das representações sociais estuda o conhecimento do senso comum, com o propósito de descrever, explicar e interpretar os fenômenos sociais que ocorrem na vida cotidiana. E aqui está dizendo que a teoria tem sido utilizada em pesquisas interessadas em compreender como se dá a construção do conhecimento científico. Ou seja, são dois conhecimentos completamente diferentes. Um é o do senso comum, vale-se da autoridade. O outro é o conhecimento científico, vale-se do método científico, ou seja, da metodologia. Bom, é isso que eu penso. Perfeitamente. Eu só quero que alguém me dê um nome, Michel. Como que dá o nome? O conhecimento científico é o conhecimento reificado. Nós vimos qual é o nome que se dá ao conhecimento comum. Olha, o senso comum? Popular. Popular? Lá no texto falava. Tem uma palavrinha lá do texto. Conhecimento contextual. Ah, contextual. Lembra lá dessa palavrinha? É o conhecimento consensual. E o conhecimento científico é o conhecimento reificado. Ou seja, ele foi reelaborado, ele foi analisado. Sua resposta está correta, Michel. Eu só pedi essa palavrinha, mas você garantiu o bombom, velho. E pode acreditar, eu vou mandar o bombom. Eu vou aguardar. Não, pode me entregar quando a gente voltar, na festa de volta aí da quarentena. Oi? Ele falou para entregar quando voltar. Para você entregar na festa de volta da quarentena. Vai deixar todo mundo com porque demora 3 horas para chegar na casa dele. O bombom vai chegar derretido. Exatamente. Nós temos um churrasco de quarentena marcado. Temos sim, uai. Meus 8 anos. Pós-quarentena, né? Então. Também até lá todo mundo já fez quarentão. Nem todo mundo. Eu fiz 40 esse ano, hein? 40 que você tá pagando o INSS, né? Nossa! Você não tem cara de quarentão, professor. Eu tô arrasada agora, acabaram comigo. Quem foi que falou isso comigo? Foi eu, Samara Gomes. Bom dia, Alice soprou. A Alice olhou para você e disse... É a Samara que falou? Foi eu falei, eu mordi e a Alice soprou. Se eu tiver 40 que eu estou pagando em INSS, eu vou pedir minha aposentadoria já, tá? Vou pedir minha aposentadoria já. Eu já fiz os cálculos, tá dando mais ou menos 18 anos de INSS. Pois é. Eu perco amigo, mas não perco a piada? Como é que é isso? Ai, vocês são bobos demais. Vamos lá, então, gente. 7. O brasileiro tem noção clara de comportamentos éticos e morais adequados, mas vive sob o espectro da corrupção, revela a pesquisa.
Se o país fosse resultado dos padrões morais que as pessoas dizem aprovar, pareceria mais uma Escandinávia do que com a Brusundanga, corrompida nação fictícia de Lima Barreto. O distanciamento entre reconhecer e cumprir é efetivamente o que a moral constitui, de uma ambiguidade inerente ao humano, porque as normas morais são criadas pelo homem que concede a si mesmo a lei do qual deve se submeter. Alguém tem achou que era a resposta diferente, pessoal? Não. Parece que não. Parece que não. Então tá bom, vou para frente. Já deu até horário de intervalo, mas eu vou direto. Tá? Maravilha. Ok. Maravilha. Faça Você vem gelada me esperando hoje. Oi? Maravilha que eu tô com a cerveja gelada me esperando hoje. Se acabar mais cedo é bom. Cerveja é igual sogra. Oi, gente. Cerveja gelada em cima da mesa. Preferência. Mas tem um negócio, tem que ser de boca aberta. E sogra de preferência de boca fechada. Vocês estão vendo que realmente a Samara, viu? Realmente perde a piada. Vocês dizendo que eu vou comer canjiquinha, não, porque hoje não tem canjiquinha. Nossa, vocês estão deixando de água na boca, gente. Eu tô de dieta, tá? Hashtag tá difícil fazer dieta na quarentena. Vamos lá. Faça sua dieta para mim, que eu vou passar a minha para você. 3 quilos. Vamos trocar a dieta, então. Vou mandar a foto depois para vocês. Da sopa. A comida você manda para mim. Dieta da sopa funciona. Tudo que der sopa em cima da mesa. O problema é que em casa, a sua casa agora passou a ser realmente uma casa, né? Porque antes a gente vinha para casa para dormir, praticamente. Então, toda hora você abre a geladeira. Eu estou comprando muita fruta para eu não comer outras coisas que tem na geladeira, sabe? Mas vamos lá. Faça a soma das questões corretas sobre o artigo Religião e Psicologia e analise análise das interfaces temáticas. Bom, 12. Vergote defende a ideia que o psicólogo deve estudar as pessoas considerando seu contexto cultural religioso. Valores e normas não influenciam o comportamento da pessoa, né? 15. A ideia é que o sentido da existência de experiências emocionais e sociais aliadas ao universo religioso não proporcionam identificação afetiva com a religião. 6. A influência da religião se restringe ao âmbito sociocultural e comportamental. 4. Crenças religiosas são fatores determinantes para a prática sexual. Eita! Tô achando que alguém está tendo controle aqui do que eu estou fazendo. Na qual a ideologia... Eita, saiu. Desculpa, pessoal. Deixa eu pegar novamente. Aparece no campo aí do texto para a gente assumir o controle. Se clicar nele, já era. Eu vi uma hora... porque não, eu não estou nem encostando no teclado, não. Não, mas não é você, não. Aparece na nossa tela aqui, enquanto aparece o texto, aí fala assim, assumir o controle. Aí, se algum de nós clicar em cima, assumir o controle botão. Sério, tem isso? Ah, então é você, né? Quando a aula estiver chata, eu vou fazer isso. É só me falar onde é que é o botão, que eu não achei. Ô, Michel, você é professor, seu moço. Você é professor. Professor, na hora que senta na cadeira, vira aluno. Se comportando como aluno. É isso que eu ia falar.
Professor, um dia eu estava falando isso na reunião de professor. Professor sentou na cadeira, vira aluno do mesmo jeito. É pior porque a gente já conhece parte da malandragem. Dos dois lados. Peraí, agora tá passando, gente. Coitado dos seus alunos, Michel, que não pode fazer o que você está fazendo, hein? Tem que te tolerar, hein? Meus 3 filhos são meus alunos. Aí fica de olho em mim, para ver se eu estou assistindo a aula direitinho. Vocês acreditam nisso? A marcação. Morro de dó, mas nem ligo. Michel, você tem 3 filhos? Estou tentando passar aqui, pessoal, não está passando. Eu tenho 4, na realidade. Mas meus alunos... Quê? 4. Se tivesse cumprido, eu teria 8. Misericórdia. A casa não tinha televisão, não, meu filho? Gente, mas Jesus não falou... Intervalo, rapidinho. Esse intervalo. Pastor, me salva aí. Jesus disse crescer e multiplicar. Eu não cresci, resolvi multiplicar, uai. Ô, Michel, é crescer, multiplicar e com moderação, tá? Você aproveitava, você tinha televisão, mas você aproveitava os intervalos, né? Tô te vendo. Olha só, outro dia você está tentando adivinhar minha religião. Não tem isso nas escrituras, não. Já li a Bíblia todinha, não tem isso, não. É crescer. Vamos lá, gente, vamos lá. Olha, não saiu, não. Onde você tá? Agora está mostrando, eu estou mostrando. Está na 8. Em casa dele. Viu? Vamos lá. Eu tô conseguindo ler os slides, eu quase nunca consigo ler quando eu tô em aula aqui no Teams. Ó, Alice. Não, Alice. Não, é sério. Não, eu não tava falando pra fazer piada, não. É porque o leitor aqui, ele não costuma ler os slides que os professores compartilham. Agora o do Léo, ele tá lendo. Ah, sim. Ah, sim. Nossa, Pai do céu. Você tá fazendo piada. Igual aquele dia você falou que você faz piada com a situação. Mas vamos lá, pessoal. Então, o valor o somatório dessa daí, alguém lembra aí do somatório? É 16, né? Que soma a primeira e a última. Vergotti defende a ideia de que o psicólogo deve estudar pessoas considerando seu contexto cultural religioso e crenças religiosas são fatores determinantes para a prática sexual, na qual a ideologia da salvação acaba por sustentar ou motivar esta e outras condutas rigorosas. Bom, essa também foi uma questão elaborada por vocês, entendeu? Espera aí, a Bianca está tentando entrar aqui. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Vocês tornam minha noite muito animada. Vocês são a turma que mais me faz rir, viu, gente? Aqui, engraçado, ô Léo. O meu não tá dando para ver aqui, não. Não tá dando para me ver seu slide aqui. Tá conseguindo não, Camargo? Tenta entrar e sair novamente. Ah, então tá. Vamos lá, fazer agora a 9, então. Segundo Lane, o homem fala, pensa, aprende e ensina. Transforma a natureza. O homem é cultura, é história. Esta desconsideração da psicologia em geral, do ser humano como produto histórico-social, é que torna, se não inócua, uma ciência que reproduziu a ideologia dominante de uma sociedade. A partir da leitura desse trecho, assinale a alternativa que não se corresponde à ideia afirmada pela autora. Bom, a resposta é: o papel da psicologia seria a adequação do homem a seu tempo à cultura vigente, reproduzindo a ideologia dominante de uma sociedade. Alguém ficou com dúvida dentro dessa? Gente, considerou que poderia ser outra resposta? Olha o silêncio. Eu não tive Pois nada, não tem explicação, né?
Oi, eu não entendi direito. Eu não tive, não, porque a interpretação do texto, assim, mas tá cheio, tá tranquilo para poder responder. Eu não tive muita dificuldade. Tranquilo, sim, ela é tranquila. Bom, e a última questão, só lembrando lá que as opções na prova, tinha a opção no Google para a gente embaralhar respostas, né? Então, com alguma pessoa ia ter uma resposta numa ordem diferente, ou seja, o A, B, C, D e E poderia ser A para uma, E para outra, B para outro, e assim por diante, né? How important are ethics in today's society? E aí um cara fazendo a prova e todas as pessoas olhando, né? Qual seria a resposta dele? Ou seja, colando. Tradução. Como a ética é importante na sociedade hoje? Caminhando. Se eu perguntar a você, se eu perguntar se você é ético, provavelmente dirá que sim. E se eu perguntar a definição de ética, saberá me responder? Provavelmente não. Faz sentido? Não. Mas é natural que a maioria dos seres humanos são éticos sem ter a mínima ideia de significar ser ético. Isso ocorre porque a ética não é condicionada pela sociedade. Você aprende desde pequeno com seus pais, na escola, com seus amigos, normalmente não nota isso. Meus pais me orientavam sobre o que era certo ou errado, mas pensando bem, eu acho que só aprendi a ética depois que era castigado. Bom, considerando a imagem, o texto que você aprendeu sobre a ética e moral, é correto afirmar que a consciência ética é adquirida com o passar do tempo, sendo que o indivíduo deve estar inserido em uma comunidade para vivenciar experiências do coletivo. Eu gosto desse texto, gente, porque esse texto faz a gente pensar o seguinte: eu compreendo que existe um cuidado, o ethos, né? A palavra ethos significa cuidado. Significa que existe um cuidado. O meu pai e minha mãe, seu pai e sua mãe, te ensinou muitas vezes a moral. Não, você não pode tacar pedra nas pessoas, você não pode cuspir, você tem que pedir com licença, ou seja, respeita o espaço do outro. Quando você entrar na casa da pessoa, você tem que pedir por favor, porque ninguém é obrigado a pedir as coisas para vocês. Isso são normas que o nosso grupo social conseguiu traduzir essa questão, como que se deve ter um cuidado. Essa norma moral. Mas, se eu tive a necessidade social de aprender essas normas, porque havia um cuidado, uma necessidade, né, de nós gerirmos as nossas relações. Isso é a ética. Uma consciência que existe uma necessidade de eu saber me relacionar com o outro. Não é de qualquer forma. Contudo, a forma tem muito mais a ver com a moral. A consciência que eu tenho que saber fazer algo vem muito mais com a ética. Eu tenho que respeitar algo, mas eu não sei como fazer. Uma coisa é como é o respeito aqui, outra coisa na Inglaterra. Uma coisa é como que eu peço licença para entrar aqui, outra coisa é como que é na Itália. Mas a consciência de que deve haver um cuidado, isso é ético. Então, nossos pais tentaram o tempo todo nos ensinar o que é ética, mas eles nos ensinaram, né? Quando eu falo os nossos pais, como forma de sinalizar os antepassados. E nós vamos fazer isso. Só que quando nós verbalizamos, nós estamos mostrando muito mais um valor moral. Mas é como nós aprendemos. Dentro dessa forma moral, existe uma ética, existe um ethos, existe um cuidado. E isso nós vamos percebendo de acordo com as vivências. Inicialmente, nós fazemos porque é certo ou errado, não porque temos consciência. Depois, ao longo da vida, meus pais não precisam falar mais como eu devo falar, como eu devo me portar um dos outros. Ninguém precisa falar que você tem que usar roupa para sair na rua. Mas é porque você, como diz o outro, né?
Ninguém é obrigado a ver isso, né? Minha esposa vira e fala, né? Nossa, a gente tem coisas que a gente não é obrigado a ver, né? Quando determinadas situações. É isso. Conseguiram compreender, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar? Não, tá tranquilo. Eu quero fazer um comentário, professor. Faça, querido, por favor. A língua destravou. Oi? A língua destravou, parece. É porque conversando, ouvindo o senhor da aula aí, ouvindo... O senhor ou você? Você prefere o quê? Você, por favor. Você. Então tá bom. Ouvindo você dar a explicação da questão, falar sobre ética, falar sobre moral, e a gente vive um tempo tão complicado, né? E aí até esses valores eles têm que ser muito bem trabalhados, é muito bacana. E aí eu me lembrei de uma que eu dei uma vez e a gente estava discutindo justamente o que é a ética dentro de um grupo social, da aula de sociologia. E eu me lembrei da cena de um filme, que é aquele filme Cidade de Deus. E nessa cena os bandidos vão se enfrentar. E aí, aí na hora que eles partem, cada um pega as suas armas para enfrentar a polícia e tudo mais. Mas antes de sair, já não, peraí, vamos parar aqui e tal. Vão fazer uma oração. E eles fazem uma oração. Aí depois, assistindo o making-off do filme, eu descobri que isso era uma prática dos criminosos. Então, quando eles iam enfrentar a polícia numa questão dessa aí de disputa e tudo mais, eles dão as mãos e fazem a oração do Pai Nosso, pedindo proteção a Deus para enfrentar a polícia. Aí a discussão que a gente colocava na sala de aula é a questão da ética mesmo, a questão do entendimento deles, que mesmo sendo fora da lei, eles criaram um código de ética próprio para eles, que dão para eles o direito, inclusive, de pedir para um Deus que eles acreditam proteção para lutar contra o inimigo, que no caso é a polícia, que para nós que temos um outro padrão ético de comportamento, consideramos que é o que representaria o bem. Entende? Então essa era a discussão, e eu gostei muito da sua fala a respeito de ética. Só queria compartilhar mesmo. Boa fala. Percebe que eles têm uma percepção do que é certo ou errado, Michel? Eles têm, né, até mesmo uma relação de cuidado, ou seja, a gente não pode ir para a luta sem eu pedir proteção a Deus por mim e por você. Mesmo que eu estiver errado, né? Mesmo se estiver errado. E eu achei muito impactante a cena, foi muito violenta, não no sentido da arma em si, no sentido dessa conclamação de Deus para cometer um ato criminoso. Eu achei, assim, muito interessante. E muito interessante. Não quer dizer que é certo ou errado, né? A gente fala assim, mas o que estão fazendo é errado. E é claro que pelo meu senso moral, possivelmente pelo seu senso moral também, porque o que eles fazem é errado. Para a gente tem essa condição moral do que é errado. Mas para trazer a gente esse pensamento do olhar deles, né? Nossa dificuldade que a gente tem de se colocar no olhar do outro. Quando a gente se coloca no lugar do outro, significa que a gente tem que simplesmente, não, eu estou aceitando. Mas eu compreender esse processo de pertencimento que o outro tem dentro do grupo dele, e aqui significa e quais são os valores dele, até para eu conseguir analisar melhor. A ética traz isso para a gente. Tira da gente... às vezes a gente está carregado. Tem um dia que eu estava falando para uma paciente, eu falei assim, olha, dificilmente você vai conseguir tomar uma decisão agora. Tinha acontecido um fato, tinha constrangido ela muito. Ela está assim, e ela querendo decidir, eu falei assim, olha, eu não posso falar o que você deve fazer, eu tenho até um pensamento, mas eu não vou te falar esse pensamento, que esse pensamento, eu estou acabando de crer aqui, que esse pensamento tem muito a ver com aquilo que eu acredito, então não posso te falar. Se na próxima sessão, depois de eu analisar melhor, eu te falo. Mas eu só estou te falando que por mais que você queira agora chegar e dar uma resposta,
você está tão sensibilizada que você não vai conseguir ter uma decisão coerente. E ela estava muito mexida, ela chorava, né? Enfim, né? Tem a ver com relacionamentos, tem a ver, enfim, sexualidade, um monte de coisa, né? E até a gente, como profissional, a gente tem que tomar um cuidado. O nosso papel, a gente não decide nada para o paciente. Como eu disse para vocês, a gente até trabalha em algum momento da terapia com um certo aconselhamento, com uma certa orientação. Eu já falei para um paciente que eu tenho, né, que ele estava querendo divorciar, e aí eu mostrando para ele, falei assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. O seu padrão de comportamento, se você olhar pela sua história de vida, nas suas relações afetivas, né, com as suas namoradas, né, quando você trai a sua esposa, você faz isso, isso e isso, só que você sempre volta à sua esposa. O que você tem que repensar é porque você sempre volta até ela, né? O meu papel ali não era falar, você é um canalha, você é isso, você é aquilo outro, porque você traz sua esposa. Mas mostrar para ele aquilo que muitas vezes a desconstrução do senso comum, eu não amo. E aí eu fui mostrando para ele a tipificação do comportamento dele, o modo que ele tem de olhar para a esposa, só que ele não conseguia observar qual era esse modo de olhar. Ele não conseguia observar se tinha afeto. E a grande pergunta dele é, eu tenho afeto? Eu tenho afeto? Enfim, isso era coisa isso foi coisa de 2 anos de terapia, né? Até ele conseguir tomar essa decisão de parar com esses comportamentos que às vezes ele tinha dentro da relação, e a mulher dele nunca soube em nenhum momento que ele traía ela, né? E aí, quando eu falava para ele da tipificação de comportamento dele, para trazer nele a consciência, assim, percebe? Por mais que você vai fugir de um monte de coisa, você sempre vai voltar para uma mulher que tem esse padrão de comportamento, porque você busca nisso em uma mulher. O que vale mais? Você ficar trocando de braço em braço ou você ficar com esse mulher? Essa é uma decisão, com esse afeto, que é o afeto que você está descobrindo agora que te chama a atenção. E aí ele toma consciência. É melhor do que eu virar para ele e falar assim, olha, você não pode largar a sua mulher, o que você está fazendo está equivocado, você é errado, você trai a sua mulher. Ele já sabe que ele é errado. Se ele não soubesse que ele estava errado, ele estava procurando um terapeuta. E eu ainda digo mais, professor. Bom, pela descrição, se ele procura um terapeuta, ele quer salvar. Ele não quer ótimo. Para mim, o pensamento é esse. Porque se ele tivesse firmeza no que ele está falando, ele nem procuraria um terapeuta. A procura do terapeuta é justamente a confirmação que ele está certo ou que ele está errado. Ele está pedindo um apoio para aquilo que ele está dizendo. E é só isso. E quando o psicólogo faz esse julgamento de valor, que é muito perigoso, né? Quando faz esse julgamento de valor baseado nos seus próprios princípios morais, isso acaba que a tendência é fazer com que essa pessoa não resolva seu problema, até amplia ainda mais esse problema. E ele larga a terapia. Ele larga a terapia. Porque, gente, terapia é desnudar. Vocês, quando começarem a fazer o estágio, vocês vão perceber isso. A pessoa se desnuda na nossa frente, sabe? Ela mostra a sua fragilidade. Imagina, quando eu me lembro desse paciente, assim, uma pessoa conhecidíssima socialmente, com a esposa não sabe que não soube desses momentos de fuga que ele teve, vou usar esse termo, e ele não, claro que ele não aprovava o comportamento dele. Ele se sentia culpado, mas se sentia várias vezes tentado. Então, ele era tentado a quê? Então, quando a gente está falando aqui, né, dessa questão assim de emoções, mas lá na frente a gente vai falar mais emoções.
Aqui a gente está trazendo mais na questão filosófica, assim, da racionalidade, do comportamento ético, de saber, da neutralidade. A gente está preparando agora vocês para ir criando esse estado de criticidade para lá na frente se deparar com situações como essas, né? Em que eu tenho que assim, opa, uma coisa é o meu valor. E eu até identifico que ele tem um valor parecido com o meu, mas eu não estou aqui para falar o que deve e o que não deve. A gente vai ter que fazer uma trajetória. E isso não é fácil não, gente. Tem hora que você sai da terapia, você fala assim, não é possível que fulano não entendeu o que ele está fazendo errado. Entendeu? Mas vamos lá, então. Vamos lá. A gente está caminhando. Queridos, o meu celular descarregou, mas a partir de... Não vou falar que eu vou fazer hoje à noite, que hoje eu passei o dia inteiro trabalhando. E eu ainda tenho que baixar o vídeo para disponibilizar para vocês. Essa é a correção da prova, tá certo? Né? Eu quis fazer com todo cuidado aí com vocês, para tirar dúvidas, se alguém tiver ficado com alguma dúvida, né? Para a gente caminhar agora para frente. Eu vou disponibilizar um texto que é a atuação do psicólogo e o assistente social dentro da área pública, de escolas. Eu ia colocar agora no WhatsApp de vocês, mas meu celular descarregou. Então, o texto não vai dar para vocês verem, que aí você já poderia até dar uma olhada. O nome do texto é um artigo científico, as interfaces entre o serviço social e a psicologia. Ele foi apresentado em um congresso, tá? E fala sobre a atuação de psicólogos e assistentes sociais dentro de um contexto educacional. Então, a gente vai entender 3 realidades: a do psicólogo, a do assistente social, né? E esse contexto educacional e como que é a atuação desses profissionais, como foi a atuação desses profissionais dentro desses ambientes. Eu vou pedir para vocês elaborar, inicialmente, questões. Veja bem, eu não vou pedir agora vocês resumo. Eu vou pedir para vocês questões. Você vai elaborar uma pergunta e eu quero que você elabore uma resposta. Na próxima aula, eu vou discutir o texto com vocês. Só que antes de discutir o texto, eu vou escolher 5 pessoas para comentar qual foi a pergunta que você fez e qual a resposta que você daria a partir daquilo que você entendeu do texto. Tá ok, pessoal? Sim. Ô, Léo, quantas questões que a gente tem que fazer? Elaborar? Você tem que elaborar 5 questões. Só que na próxima aula, eu vou fazer um sorteio. Você não vai ter que falar suas 5 questões. São questões abertas, tá? Léo, Cássia, eu não entendi. Oi, São 5 oi. questões que tu quer? São 5 questões? Sim. 5 questões abertas. Você vai ler o texto. Não, é individual, gente. É individual. Inicialmente, não vale nota. Como vocês... qual que é o meu objetivo pedagógico? Eu preciso que vocês cheguem na aula quentes, porque senão fica uma aula que eu falo, e ninguém tem dúvida. O aprendizado só ocorre quando tem dúvida. O aluno ele tem que ler o texto, ele tem que chegar para o papel do aluno, ler o texto antes da aula. Para você ler, e aí eu quero que você tenha dúvida. Então, você vai elaborar perguntas e você vai tentar responder, e você já vai responder. Eu vou falar, por exemplo, assim, Débora, fala para mim qual foi a sua pergunta. E qual que é a resposta que você... Entendeu? Aí depois eu vou lá, Fernanda, Estela, eu vou escolher 5 pessoas. Cada aula eu vou ir fazendo isso. E vou anotando aqui na minha agenda. Aí eu vou falar, ó, na aula de hoje, quem respondeu a pergunta foi fulano, foi fulano e foi fulano. Fez a pergunta e você mesmo respondeu a pergunta. Tá, ok. E com isso, eu vou deixando anotado aqui. Perdão.
quem está fazendo, produzindo em cada aula. Eu vou tentar, a cada aula, chamar pessoas diferentes. Tá ok, pessoal? Tá ok. Tá ok, professor. Ô, professor, só uma dúvida. O Oi. texto a gente vai ter depois, né? Mas chama O as texto- interfaces entre o serviço social e a psicologia? Isso. Você já É vai uma procurar na revista internet. da Adriana Ferreira Pereira Ferriz e Júlia Prati Santana? Pensa que pessoa é ficar. É esse aí mesmo. Pensa que pessoa é ficar. É esse aqui mesmo, É esse professor? aí mesmo. Eu vou copiar esse aí mesmo. Vou mandar no WhatsApp da turma, pode ser? Pode, não tem problema não. Eu vou colocar no AVA. Se você quiser disponibilizar aí para o pessoal, pode colocar. Amanhã já estará no AVA, se Deus quiser. Coloquei aqui, professor. Tá, ok, então, pode colocar. Tá certo, pessoal? Alguém tem alguma pergunta? Tá suave, tá tranquilo. Então, tá ok. Muito obrigado pela participação de vocês. Tá? E rumo agora ao segundo mês. Eu estou do ladinho de vocês. O que vocês precisarem, eu estou à disposição. Tá joia, professor. Muito obrigada. Nada, pessoal. Um abraço. Até mais. Boa noite, Léo. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Não, já acabou. Falou, galera. Ó, vou ali tomar minha cervejinha gelada, hein? Uma boa noite pra vocês. Boa noite. Bora, Michel. Bora, Michel. Ela tá tão boa.